Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Moura Duarte, eu sou advogado da União e vamos ver agora um tema ou vários temas que estão muito ligados ao Poder Judiciário. E o tema é das funções essenciais à Justiça. Logo, só pelo nome constitucional já se percebe a sua grande correlação com o Poder Judiciário. A Constituição previu uma série de instituições tidas por essenciais à Justiça. São elas o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia. Vamos ver então cada uma delas, começando desde já pelo Ministério Público. Temos vários ministérios públicos que estão remanejados da seguinte forma: o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, ele se divide em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e também o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, se vierem a ser criados. Já o Ministério Público dos Estados é aquele mantido e organizado por cada estado do Brasil, ou seja, cada estado do Brasil possui, portanto, um Ministério Público Estadual. O Ministério Público da União ele segue a divisão do Judiciário, pois há um Ministério Público atuando na Justiça Federal, o MPF, há um Ministério Público que atua no Judiciário do Trabalho, o MPT, há um Ministério Público que atua no Judiciário Militar da União, o MPM, e há um Ministério Público que vai atuar apenas para territórios e também para o Distrito Federal. E é importante destacar que este último Ministério Público ele é mantido pela União e ele faz o papel de Ministério Público Estadual apenas nos territórios e também no Distrito Federal. Temos também o Ministério Público Eleitoral, que é composto por membros do Ministério Público da União e também dos Ministérios Públicos Estaduais, que vão atuar como correlação lógica na Justiça Eleitoral. O chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República, o PGR, ao passo que os chefes dos Ministérios Públicos Estaduais são chamados de Procuradores Gerais de Justiça, ou PGJ. O PGR é nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira do MPU que possuam mais de 35 e menos de 65 anos de idade, devendo ser aprovado pelo Senado para um mandato de 2 anos e é permitida que haja várias reconduções do PGR. Os chefes dos MPs estaduais serão nomeados pelo governador do estado dentre membros de uma lista tríplice formada pelo próprio Ministério Público. Já em relação ao MPDFT, a nomeação será feita pelo Presidente da República. O Ministério Público apresenta alguns princípios previstos na Constituição: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Pela unidade, sob a égide de um só chefe, o Ministério Público deve ser enxergado como uma instituição única, sendo que a divisão existente é meramente para aspectos funcionais. É importante notar, porém, que a unidade se encontra dentro de cada órgão, não se falando, por exemplo, em unidade entre o Ministério Público da União, qualquer sub-ramo dele, e os Ministérios Públicos dos Estados. Cada Ministério Público ele é uno na sua própria instituição. Pela indivisibilidade, é possível que um membro do Ministério Público substitua outro dentro da mesma função, sem que com isso exista alguma implicação prática que vá mudar, por exemplo, um inquérito civil, uma investigação. Isso porque quem exerce os atos, em essência, é a instituição Ministério Público e não a pessoa do promotor de justiça ou do procurador de justiça. E por fim, pela independência funcional, enxerga-se a autonomia de convicção,
na medida em que os membros do Ministério Público não se submetem a nenhum poder hierárquico ao exercer a sua função, podendo agir no processo da maneira que melhor achar conveniente. A hierarquia existente ela vai se restringir a questões de caráter administrativo, que será materializada, então, pelo chefe da instituição, mas nunca, como dito, pelo viés funcional. Assim como o Judiciário, o Ministério Público apresenta uma série de garantias. Pela autonomia funcional inerente à instituição como um todo e abrangendo todos os órgãos do Ministério Público, ao cumprir os seus deveres institucionais, o membro do Ministério Público não se submeterá a nenhum outro poder, seja legislativo, executivo ou judiciário, ou também não se submeterá a nenhum órgão ou autoridade pública. Ele deve obediência à Constituição, às leis e também à sua própria consciência funcional. Outra garantia é a autonomia administrativa, que consiste na capacidade de direção de si próprio, autogestão, autoadministração, um próprio governo de si. Assim, o Ministério Público poderá, observadas as disposições constitucionais, propor ao Poder Legislativo a criação e também a extinção de seus cargos e também de serviços auxiliares, proventos por concurso público de provas ou de provas e títulos. Também pode propor a questão da política remuneratória e os planos de carreira, enfim, a sua organização e o seu funcionamento. Pela garantia institucional da autonomia financeira, ao Ministério Público assegurou-se a capacidade de elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites que foram estatuídos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, podendo autonomamente administrar os recursos que lhe forem destinados. Outras garantias são referentes aos membros do Ministério Público, a vitaliciedade, inamovibilidade e também irredutibilidade de subsídios. Adquire-se a vitaliciedade após a transcorrência do período probatório, ou seja, 2 anos de efetivo exercício do cargo, tendo sido admitido na carreira mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. A garantia da vitaliciedade assegura ao membro do Ministério Público a perda do cargo somente por sentença judicial transitada em julgado. Em razão da garantia da inamovibilidade, o membro do Ministério Público não poderá ser removido ou promovido unilateralmente sem a sua autorização ou sem a sua solicitação. Excepcionalmente, contudo, por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, no caso, o Conselho Superior, por voto da maioria absoluta de seus membros, mas assegurando a ampla defesa, o membro do Ministério Público poderá vir a ser removido do cargo ou da função. Também é assegurada ao membro do Ministério Público a garantia da irredutibilidade de subsídio. Portanto, o subsídio dos membros do Ministério Público não poderá ser reduzido. E lembrando que está assegurada a irredutibilidade nominal, não se garantindo, portanto, a corrosão inflacionária. Diante da função, da grande magnitude das funções do Ministério Público, a Constituição e várias leis previram inúmeras atribuições ao Ministério Público. Vamos ver algumas que estão previstas na Constituição. Uma muito importante é a titularidade e o monopólio da ação penal pública na forma da lei. Outra atribuição é a de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e também dos serviços de relevância pública aos direitos que são assegurados na Constituição, promovendo medidas necessárias para essa garantia. Uma terceira incumbência é de promover o inquérito civil e também a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e também de outros interesses difusos e coletivos. O Ministério Público também pode expedir notificações nos procedimentos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da respectiva lei complementar.
Da mesma forma que o Judiciário, há um Conselho para o Ministério Público, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele é composto da seguinte maneira: 4 membros do Ministério Público da União, de forma a assegurar cada uma de suas carreiras sendo representada. 3 membros dos Ministérios Públicos dos Estados. 2 juízes indicados, um pelo STF e outro pelo STJ. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. E também 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicado um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Os nomes indicados, com exceção do PGR, que é um membro nato, deverão passar por uma sabatina no Senado Federal e, se forem aprovados pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, eles serão nomeados, então, pelo Presidente da República. A atuação do CNMP é bem similar à do CNJ, de forma que é possível verificar como o CNMP atua transplantando o que o CNJ faz para o CNMP, mas, é claro, lidando com assuntos do Ministério Público. Vamos ver então alguns exemplos. Assim, compete ao CNMP zelar pela autonomia funcional e também autonomia administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Uma outra atribuição é a de receber e também conhecer das reclamações contra membro ou órgãos do MPU ou dos Ministérios Públicos Estaduais, inclusive contra serviços auxiliares. Uma terceira competência constitucional é a de elaborar relatório anual, propondo as providências que o julgar necessárias sobre a situação dos vários ministérios públicos no país e também sobre o próprio CNMP. Encerrando o tema Ministério Público, o artigo 130 da Constituição prevê o Ministério Público junto aos tribunais de contas, que recebem as disposições em relação a direitos, vedações, formas de investidura que são estabelecidos também para o Ministério Público. Essa instituição será organizada por lei orgânica própria e de iniciativa do Tribunal de Contas pertinente, sendo materializada por meio de lei ordinária. Portanto, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas está estruturalmente ligado ao Tribunal de Contas da União, TCU, ou ao Tribunal de Contas do Estado, TCE, ou do município, onde houver. E não está ligado, portanto, ao Ministério Público da União ou dos Estados e também do DF e de territórios, devendo ser visto como uma instituição autônoma. Vamos ver agora mais uma instituição essencial à justiça, que envolve a advocacia. A advocacia, como eu falei, é uma outra função essencial à justiça e tem uma divisão, a advocacia privada e a advocacia pública. A advocacia privada é o advogado comum, regularmente inscrito na OAB. Já a advocacia pública é formada por advogados que também estão inscritos na OAB, mas que prestaram concurso público para carreiras de defesa e de representação de alguns municípios, dos estados e também da União. Assim, os estados possuem servidores de carreira para o assessoramento jurídico e também para a atuação judicial, chamados de procuradores dos estados. A União também tem essa estrutura, mas lá os servidores de carreira integram a Advocacia Geral da União, sendo chamados de advogados da União, procuradores federais, procuradores do Banco Central ou procuradores da Fazenda Nacional, cada um atuando em uma área específica. Alguns municípios possuem procuradores municipais concursados, mas isso vai variar pelo próprio porte do município. Já em outros municípios, são advogados privados que exercem as funções do que seriam procuradores municipais. Enquanto a advocacia privada atua, obviamente, na esfera privada, podendo até litigar contra o poder público, os advogados públicos defendem os interesses do poder público, o Estado lato sensu, além também de prestar o assessoramento jurídico por meio de, por exemplo, um parecer em um processo de demissão de um servidor público. No caso das procuradorias dos estados, o chefe da instituição é o Procurador-Geral do Estado.
ao passo que o chefe da AGU é o Advogado-Geral da União. Cuidado para não confundir o Procurador-Geral do Estado, que é o chefe do órgão de defesa e também do órgão que assessora o Estado, com o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Também não confunda com o Procurador-Geral da República, que é o chefe do MPU. Uma terceira função essencial à Justiça é a Defensoria Pública. No Brasil, temos duas defensorias públicas. A Defensoria Pública que cada estado deve manter e também a Defensoria Pública da União, que é mantida pela União. A função de ambas é prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuam recursos. A Defensoria Pública da União atuará nos estados e também na capital federal e nos territórios, se vierem a ser criados, juntos ao Judiciário Federal, ao Judiciário do Trabalho, ao Judiciário Eleitoral, ao Judiciário Militar, também nos tribunais superiores e também nas instâncias administrativas da União. Assim, você pode notar que nos estados teremos tanto a Defensoria Pública da União, a DPU, como também a Defensoria Pública do Estado, que é chamada de DPE. A Defensoria Pública Estadual e a da União possuem autonomia funcional, administrativa e também financeira. Por isso, não se admite a sua vinculação a qualquer tipo de poder. Estabelecer que a Defensoria Pública é integrante ou subordinada, por exemplo, ao Executivo, significaria afrontar a própria Constituição e também uma regressão em termos do direito fundamental de proteção aos necessitados. Podemos ver a Defensoria Pública, num viés geral, como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, nos termos da Constituição, de forma integral e gratuita, prestar o assessoramento jurídico. E isso é a expressão e também um instrumento do regime democrático fundamental em prol dos necessitados. A Defensoria Pública possui alguns princípios institucionais. Vamos ver quais são: a unidade, a indivisibilidade e também a independência funcional. E esses princípios são similares ao que o Ministério Público possui. É importante frisar que para ser um defensor público, você deve ser aprovado em um concurso público de provas e também de títulos. Vimos então, pessoal, quais são as funções essenciais da Justiça previstas na Constituição. Então, não se esqueçam: Ministério Público, a advocacia privada ou pública e também a Defensoria Pública compõem o rol que a Constituição chamou de funções essenciais da Justiça, que contribuem para que o Judiciário possa ser um poder muito importante para o Estado e também para que ele possa exercer a sua função típica com maior controle, com maior cuidado, sempre tendo a noção da democracia que há no país.